Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do JL Podcast. Este é um programa promovido pela JL Agência de Publicidade do Grupo Difusora. Aqui com vocês todas as quartas-feiras, às 15 horas. Sejam muito bem-vindos a esse programa que vai tratar de entretenimento, saúde, empreendedorismo, casos de sucesso. Eu sou Sônia Jurado, professora universitária e compositora, e serei aqui uma podcaster, ou seja, entrevistadora, juntamente com a minha colega, por gentileza. Meu nome é Carol Regazzini, eu sou treinadora, mentora de líderes, trabalho com comunicação e treinamentos, desenvolvimento de pessoas em toda a região. Carol, e hoje nós temos dois convidados especiais que estreiam o programa Opa, conosco, né? vamos abrir com chave de ouro, hein? Exatamente. Temos aí, qual é a primeira convidada? Bom, a primeira convidada é uma super empreendedora aqui de Três Lagoas. Ela trabalha no ramo da moda, é alguém que entende super de moda. Além disso, ela também trabalha todo o estilo das suas clientes com muita escuta e muito amor. Então, eu quero apresentar a vocês a nossa querida Ju Serafim. Ju, boa tarde. Boa tarde, Boa Carol. tarde, Ju. Gente, que prazer, que honra ser a primeira convidada do grupo JL de Difusora. Semana passada eu estive aqui com a Aurora, foi um bate-papo super gostoso e hoje eu estou voltando aqui para falar, abrir com o pé direito com as meninas aqui o podcast JL, que para mim é uma honra, viu? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Pelo aceite do convite. Eu me senti E olha a muito responsabilidade, honrada. né? Gente, A primeira de muitos. Primeirona. Isso mesmo. Ô, Ju, você atua como empresária na cidade, né? Aqui de Três Lagoas. E qual é o seu ramo de negócio? Você pode nos explicar um pouquinho? Sim, Sônia, o meu ramo é a moda. Faz Sim. 14 anos que nós trabalhamos nesse ramo da moda. Nós temos uma empresa hoje que é a Boutique do Tecido, que a gente trabalha com tecidos, e a gente tem a empresa Ju Serafim Boutique, que a gente trabalha com roupas já prontas, né? Então, a gente tem duas vertentes. O tecido para confeccionar aquela paixão, que a gente idealiza uma roupa, vai lá e coloca em prática aquele sonho, sabe? Às vezes você pega uma referência de uma blogueira ou de uma passarela e traz para o seu dia a dia, de acordo com a sua realidade, com o seu estilo, que é o tecido, né? A gente tem umas costureiras super parceiras que está sempre disposta a colocar em prática aquela roupa maravilhosa que a gente idealiza. Exclusividade, né? Exclusividade, perfeito. Legal. E a isso. gente trabalha também com roupa pronta. Hoje a gente tem uma loja que é a Ju Serafim Boutique, né? Que a gente já trabalha com a roupa pronta. Então, a gente tem esses dois segmentos, do tecido e a roupa pronta. Nossa, é muita coisa. Você comanda tudo sozinha, como que é? Isso, eu tenho uma sócia que é minha mãe, né? A gente trabalha junto. Minha mãe é minha casca de bala. A minha mãe é minha parceira, né? A gente trabalha junto. Então, assim, a gente está sempre junto em ambas as empresas, né? E aí junta o trabalho com as questões da família, de cuidar de filhos, como que é? Isso, a minha história é uma história bem legal, porque em 2021 nasceu meu filho, prematuridade extrema. O Matheus era para nascer em final de maio, ele veio no começo de fevereiro. 107 dias de UTI. Então, assim, eu tive que aprender, né? Tudo aquele sonho que a gente idealiza. Sabe aquela foto, Sônia, que você tira com o seu bebê aqui? Eu não pude fazer. Meu bebê já foi direto para a incubadora, nós ficamos 107 dias na UTI. E nesse tempo aí, eu tive que deixar um pouco de lado a Ju empreendedora para ativar a Ju mãe. Porque ser mãe já não é fácil. Ser mãe de prematuro é um desafio. E o meu bebê, como ele foi prematuro extremo, ele nasceu com 28 centímetros, 580 gramas. Uau. De risco, hein? Uau! De risco. Uau, prematuro extremo. Então, ele teve uma sequela, ele teve uma lesão cerebral, né, que é um sangramento nível 4, ele tem sequelas. Ele já tem 3 aninhos, mas ele ainda não fala, não anda. E a gente trabalha em cima do desenvolvimento dele. Então, eu tenho as minhas prioridades. Hoje eu sou a mãe do Matheus e a Ju empreendedora. Na parte da manhã eu cuido do meu filho, levo na fisioterapia para o desenvolvimento dele. À tarde eu tenho uma pessoa que cuida dele e vou
fazer o que eu mais amo, que é a parte da moda, eu vou me realizar como pessoa. Porque eu preciso estar bem para cuidar do meu filho, né? Porque geralmente a gente tem mania de cuidar de todo mundo ao nosso redor e acaba esquecendo da gente. Então eu priorizo. Eu faço o que eu amo, faço com paixão. Esse ramo da moda, quando você fala assim, Ju, eu vou num casamento, vai ser assim, 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 a gente já idealiza junto. Se eu não tenho naquele momento, se eu tenho uma data, eu busco atender a sua necessidade, que isso que é o diferencial. Ô, Ju. Olha lá, vai. Eu posso só mais uma pode. perguntinha aqui, Ju, porque é o seguinte, eu fiquei sensibilizada com a sua história. Eu imagino 170 e tantos dias de UTI. 107. Isso. 107. Onde você foi buscar apoio? Porque o psicológico, ele fica muito comprometido. Você tem espiritualidade, você contou com apoio à rede familiar, você contou com apoio de psicólogos, porque essa é uma história de superação, né? Isso. Eu imagino que tenha sido um período difícil. E como que foi essa superação? Você teve uma rede de apoio? E, Sônia, que pergunta maravilhosa, né? Sim. Porque hoje as pessoas veem a Ju aqui no podcast JL, junto com a Sônia e a Carol, não sabe como foi essa trajetória. Não foi fácil. Sim. Essa rede de apoio é muito importante. Por quê? Quando você engravida, você tem um sonho, você vai pensar com quem que seu filho vai casar, que escola que ele vai fazer, no que ele vai se formar. E nunca a gente imagina que no meio do caminho vai ser interrompido, né? E essa rede de apoio é muito importante. Eu tive, sim, uma pastora maravilhosa, a pastora Regina, que ela foi na minha casa, eu estava acabada, né? Porque a gente vive um luto. Primeiro a gente vive um luto, depois a gente volta à nossa realidade. Tudo bem viver um luto, a gente precisa desse período para assimilar, para ver como que vai ser, para normalizar isso, né? Porque aconteceu de paraquedas, de repente a minha bolsa estourou, meu filho nasceu com 24 semanas, menos de 6 meses. E aí era aquela tensão, vai sobreviver, não vai sobreviver, como vai ser? E foi muito difícil, mas muito difícil mesmo, sabe? Sim. Então, essa rede de apoio com meu pai, com meus pais não, minha mãe, né? Meu pai já é falecido, com a minha mãe, com o meu marido. Meu marido é uma pessoa maravilhosa, é o Rodrigo Scapim, maravilhoso, sempre do meu lado. Ele é um paizão. Quando eu tenho algum evento como esse, ele chega mais cedo, assume a responsabilidade. Ele fala, Ju, você precisa estar bem para cuidar do Matheus. Então, ele super me apoia. Sim. E nesse período aí, você falou de espiritualidade, eu tive uma pastora que ela chegou na minha casa, eu estava acabada. Essa Ju aqui não existia. Ela falou, ó, reage, vamos. A pastora Regina, uma pessoa na qual eu amo de paixão, amo a vida dela. Ela me acolheu, orou comigo, vamos lá, vamos orar. E assim, foi aos poucos, sabe? Não foi nada do dia para o outro, foi acontecendo com muita força de vontade, assim, muita esperança do que vai dar certo, né? Então, assim, hoje o Mateuzinho ele tem uma sequela, mas se você olhar os exames dele, não bate a pessoa que meu filho é com os exames dele, porque ele está muito além. Ó, falaram, seu filho não vai fazer isso, não vai fazer isso, e o Mateuzinho está indo, cada dia evoluindo, cada vez mais, sabe? Então, tudo que foi um prognóstico do começo, ele já tá muito além, sabe? E a gente vai todo dia trabalhando isso. O amor cura, né, Ju? O amor cura. Eu conheço a Ju já faz muito tempo, muitos anos. E sempre conheci você assim, com esse brilho nos olhos, com essa garra, com essa força de mulher muito determinada. E quando você passou por tudo isso, eu falei pra você, né, Ju, acho que você é a pessoa que é a pessoa mais preparada, talvez, para passar por isso devido ao seu otimismo de vida. Eu sei que não foi fácil, não foi fácil. Mas esse sorriso estava dentro de você, essa garra, essa força de vontade, né, Ju? Porque você é uma pessoa que veio da simplicidade, né, Ju? Conta. Sim. Hoje você não tá mais, hoje você venceu, vamos dizer assim, né? Não, a gente vive vencendo cada dia, né? Muita força de vontade. Minha família é simples. Na minha família, eu sou a primeira que me formei em uma graduação. Olha só. Sou formada em letras. Olha que legal. Parceira da professora Sônia. Que bacana. E minha também. Da Carol também. Lecionei muito tempo. Na minha família, eu sou a primeira a ter uma graduação. Então, assim, foi um processo, né? Minha família é uma família simples, porém muito trabalhadora. E assim, Carol, não tem como chegar aqui sem estar aqui, entendeu? É degrau por degrau, sabe? Vencendo, conquistando dia a dia. Só que a gente tem que ter um objetivo. É onde eu estou e onde eu quero chegar e qual o caminho que eu vou percorrer para alcançar esse sucesso, né? Ô, Ju, e tendo todo esse aprendizado de vida, né? Porque isso
nos ressignifica um pouco, né? Sim. Às vezes a gente aprende pela dor, pelo amor, né? Sim. O que isso transformou? Como que isso transformou sua vida, a sua visão de mundo, a sua relação pessoal, né? O que você acha que essa história, né, da questão do seu filho, o que isso contribuiu para você hoje, como ser humano, como profissional, né? Eu sempre, como a Carol disse, sempre fui uma pessoa muito determinada, né? Sim. Só que eu aprendi a ver o mundo com outros olhos, né? Aprendi. Antes você falava assim, Ju, você quer ajuda? Não, obrigada. Não, sabe assim? Não, hoje eu quero ajuda assim, por favor, você me ajuda? Eu não tô conseguindo. Você me ajuda? Você vê isso aqui pra mim? Então, acho que isso, assumir, sabe? Ver, assim, não, eu preciso de ajuda. A sua vulnerabilidade, né? Isso, trabalhar isso, porque hoje a gente quer, às vezes... Ser muito forte, né? Muito forte, a empreendedora, né? Então, eu vou, consigo, faço. Não, por favor, me ajuda. Eu não consigo fazer isso aqui. Você me ajuda, por favor? Então, tipo assim, eu aprendi a pedir socorro, você Legal entendeu? isso. Legal, porque mesmo com meu filho, como ele tem uma necessidade especial, eu não consigo deixar ele com a minha mãe, tem uma pessoa específica que cuida dele. Então, hoje eu preciso dessa ajuda. E eu aprendi a pedir essa ajuda, seja numa oração, seja numa conversa, seja num bate-papo. Esse aqui, essa troca de experiência, sabe? Isso é muito importante, sabe? Sim. Ô, Ju, e você lá com a loja de tecido, a sua boutique, né? Você lida eminentemente com mulheres, né? Que são Sim, suas clientes. sim. Como que você as ajuda, né? Não é só aqui o externo, a questão de indicação de cor, de roupa, de modelo, né? O que você contribui para a vida dessas mulheres, essas clientes que vão lá te procurar? Como que você fideliza? Qual é o diferencial lá do seu espaço? Então, muitas clientes chegam até a mim, Ju, elas me veem como uma pessoa forte. Eu falei, não sou forte. Eu decidi ser feliz, Isso é bom, Ju. independente Que bom. da minha situação. Mas eu decidi, como a Carol falou, frisar. Eu decidi ser feliz. Essa é uma decisão minha. Claro que tem dias que eu tô mais, tem dia que eu tô menos. Claro. E as minhas clientes vê o Matheus, ele faz parte do contexto da minha realidade. Ele tá inserido no meu cotidiano. Então, as clientes chegam lá, a princípio falam, ai, tadinho. Aí depois elas veem que não é tadinho. Tá tudo bem, ele é amado, ele é querido. Ele trabalha ali no contexto. Às vezes a cliente pega ele, deixa eu pegar ele aqui, eu vou pegar essa roupa aqui pra você e tal. Então, ele faz parte desse cotidiano. Elas, às vezes, ela, Ju, perdi meu emprego, ora por mim. Isso é legal, sabe? Ou senão, Ju, eu não tô legal, minha autoestima não tá legal, aconteceu isso no meu casamento, me ajuda. Então, não é só ajudar em vender, é muito além do que vender. É essa amizade, esse vínculo que a gente cria. Tem até uma amiga minha que eu conheci ela só por Instagram, ela me chamou para o aniversário dela, eu falei, Ju, como que eu vou no seu aniversário? Eu não conheço ninguém que vai estar lá. Ela falou assim, não sei, mas eu gosto tanto de você que eu quero que você vá no meu aniversário. Eu falei, então, eu vou no seu aniversário. Chegou lá, conhecia mais pessoas, interagir, que é o nosso network, né? Quem não é visto não é lembrado. Mas é legal que a gente cria esse vínculo, sabe? Ela fala assim, eu nem te conheço, mas eu quero que você vá no meu aniversário. Não te conheço assim, na intimidade, te convidar para um aniversário. Isso é um né? reconhecimento, Esse é um né? reconhecimento, né? Muito bom. E o bacana é que, assim, eu aprendi que a gente está aqui para servir. Então, cada cliente, ela é única. Todo mundo tem uma história. Eu tenho a minha história, você tem a sua, a Carol tem a dela. Às vezes sucesso, às vezes teve uma parte que fracassou, mas eu recuperei, sacudi a poeira e dei a volta por cima. Então, ajuda as minhas clientes a dar a volta por cima. Porque, às vezes, a gente está tão envolvida no nosso problema que a gente acha que só a gente tem esse problema, esquece que todo mundo tem problema. Só que como que você vai administrar o seu problema? Você vai ser uma vítima da sua situação ou você vai... Um agente de transformação, Um né? agente de transformação. Então, eu vendo roupa, eu vendo autoestima, eu vendo... Que eu legal. trabalho um bate-papo, as minhas clientes... Olha que engraçado, eu vou te contar a situação. Tem um condomínio, elas têm um grupo de oração. Elas lá do condomínio, eu não sou do condomínio. Eu tive que ir no grupo de oração do condomínio porque a menina que estava lá no condomínio, ela tinha vergonha de ir. Ju, você vai comigo? Eu falei, como que eu vou no condomínio? Eu não sou do condomínio. Mas eu conheço todo mundo no condomínio. Aí eu tive que ir no grupo de oração. Aí as meninas, Ju, você não vai mais? Eu falei, não, eu fui naquele dia, porque fica longe para eu ir até aí. Vocês já têm um grupo de vocês. Eu vou na igreja toda segunda-feira. Então, para mim, é mais fácil. Eu só fui para apresentar, né, minha amiga para vocês, para ela se sentir acomodada, para vocês
ter esse bate-papo de vocês, né? Eu falei, é legal, porque ela buscou esse apoio em mim, sabe? Sim. Eu acho bacana. Bom, Ju, eu sei que você não vende só roupas e tecidos. Eu sei que você se especializou e hoje você está trazendo o que tem de melhor no mercado. É verdade. Que é a consultoria de imagem e estilo. Conta um pouco mais pra gente. Ah, essa parte é minha paixão, Carol. A consultoria de imagem e estilo é a gente entender que imagem que você quer passar. Por exemplo, a Carol, a empreendedora, a gestora, né? Então, a gente precisa entender. Então, a gente trabalha, porque a gente tem 7 estilos universais, né? E nós somos, assim, plural, né? Cada dia que a gente acorda, a gente quer ser uma mulher diferente. Nós Claro. somos uma mulher Com diferente, Ainda bem, né? né? Ainda bem, né? Então, a gente trabalha com 7 estilos universais. Então, a gente procura entender a nossa cliente. A gente dá esse curso de consultoria na loja. Eu trabalho, geralmente, pelo menos uma vez por mês, essa consultoria individual com as clientes. Individual, não. Um grupo, né? Ah, que legal, Que a gente Ju. trabalha, tipo um workshop, que eu Sim. explico um pouco melhor. Mas, na hora do nosso atendimento, tanto eu quanto a Lúcia, que está ali, meu braço direito, a gente trabalha o quê? Para entender essa consultoria desde o momento que a cliente nos procurou, tanto no Instagram, que eu falo, ai, tudo bem, às vezes o perfil é fechado, você me desbloqueia para eu Sim. poder entender um pouco melhor o seu Sim. estilo, Sua saber vida, né? isso, saber conhecer um pouco melhor você, porque às vezes muitas clientes não têm tempo de ir até a loja. Você já tem que levar a sacola no consultório ou até a casa da cliente, porque ela não tem. Então, você consegue conhecer um pouco melhor Você a cliente. constrói o estilo dela, você consegue ler, né? Isso, Pelo Pelo pelas Instagram, mídias, pelas né? Pela fotos, comunicação né? que ela faz, né? Isso, às vezes a cliente fala assim, Ju, mas eu não tenho foto lá muito, só tem mais com a minha família e tal. Então, me manda aqui umas fotos para eu entender o seu biotipo, porque cada cliente é única. Uma tem um ombro um pouco mais largo, uma região abdominal, um pouco de quadril. Então, assim, cada cliente é único. Então, você precisa entender e ver qual a roupa que vai ficar adequada para sua cliente para você oferecer. Por exemplo, tem uma cliente que me perguntou, Ju, você tem blazer? Quando você pensa em blazer, você Sim. pensa num congresso, algo assim. Aí, não desenrolar da conversa, que eu fui tentar entender por qual objetivo que ela queria um blazer, ela vai para o Chile com o marido, então ela quer colocar um conjunto confortável com tênis, mas quer colocar um blazer para trazer um estilo. Ok, então eu entendi essa cliente. Então, não é uma coisa formal, né, Não Ju? é uma coisa formal. Se você não tivesse ouvido, talvez você venderia uma coisa completamente desconexa com aquilo que ela Aí queria. você pega e monta uma condicional para cliente. Você monta umas peças que não é assertiva. A cliente não não vai- vai nem querer mais. Não vai comprar, não né, Ju? compra. É. Então, você precisa aprender. O dono da loja, o vendedor, ele precisa estar ali para servir. Então, você precisa aprender a ouvir os seus clientes e saber, na hora da venda, essa consultoria ali. Ele precisa estar atento. Então, as cores da moda, o que está usando, o que vai favorecer. Por exemplo, Copenhague Blouse. Olha, é muito chique. Ah, Que Copenhague Blouse. Conta pra que nós, Ju. é isso? Ai, quero Copenhague saber. Blouse, Eu também que quero é saber. isso? Vamos, de certo, nós não estamos. isso aí, vamos Eu lá. aprendi outro dia que essa blusa chama Copenhague Blouse. Não é? Aí, é a blusa de amarração. Vocês viram aquela blusa que tá com a manga bufante, Sim. com a amarração? Linda. Amarra aqui na frente. Isso, é aquela blusa lá, o Sim. nome dela é Copenhague Blouse. Então, por exemplo, as minhas clientes, eu brinco, Carol, que a gente fala que a gente é jovem para ser velha e E velha, velho pra ser jovem, já diria Sandy. Já, Exatamente, com com certeza. certeza. Então, eu falo assim, que tudo é questão de equilíbrio. Então, muitas clientes não querem mostrar essa parte da região abdominal. Conseguir uma blusa que ela vem até aqui no decote do sutiã. Então, você vai estar na moda, mas de acordo com o seu estilo, com a sua Sim. personalidade. Você não quer, mas tem cliente que não importa. Tem cliente que já quer Sim. tampar um pouco mais. Então, você precisa ter esse equilíbrio, entender a cliente. E nem tudo que está na moda vai te favorecer. Claro. Com Então, essa certeza, amarração, blusa bufante com amarração. Quero uma Essa- dessa, hein? Ai, tem na sua loja? tem na minha loja, Então foi uma tá. campeã de Reserva lá uma vendas. pro meu A tamanho. Sônia por já favor. falou que Ô, vai Sônia, passar e lá quando a gente na fala assim, loja. é difícil Copenhague Blouse, fica uma coisa tão assim, né? Ai, que Com Mas comida. jeans, o que usa, por exemplo? Fica Com jeans, top um com jeans? social, Então, pronto, amiga, vou exatamente. comprar vamos comprar. Eu quero Ao vir no próximo episódio, vamos estar de Próximo Copenhague episódio. Blouse Vamos, aqui. vamos. Então, e essa tendência europeia. E o Aham. que acontece? Hoje em dia, a informação, ela tá muito rápida. Verdade. O desfile da Prada, da Gucci, que são marcas que são grandes referências, né?
está acontecendo e a gente já traz isso para a nossa realidade. Então, mas a gente precisa saber isso a nosso favor. E hoje a gente tem uma equipe, né, lá na loja que está pronta para te atender com informações de moda, mas atendendo a sua necessidade, respeitando o seu estilo. Bacana. Porque, como eu disse, cada cliente é única. Cada cliente, eu não tenho um estilo clássico. Hoje eu quis colocar um preto, porque um preto traz uma formalidade, é clássico, porém ele traz a questão da força, né? Ele remete à cor preta. Então tinha toda uma história quando eu escolhi essa roupa para vir daqui hoje, né? Então estou falando não só da minha história como empreendedora, mas como de mãe, né? Então tem toda essa força. Então hoje eu pensei qual look que eu ia colocar, como eu queria transmitir a minha imagem hoje. Então foi tudo pensadinho. Mas eu falo, Sônia, não é todo dia que a gente consegue estar assim, montada, né? Com uma maquiagem, com o cabelo bem feito. E tá tudo bem, desde que você tenha um equilíbrio. Então, você tá com uma roupa da moda. Por exemplo, você tem... Hoje, a tendência é amarelo manteiga e azul bebê. E se mantém já estava curiosa, já ia perguntar. Se mantém primavera e verão agora, essas cores em alta? Muito bom. Que é color candy, né? Ela se mantém. Então, por exemplo, assim, a gente pode resgatar uma peça que eu já tenho, uma amarela, trazer com uma tendência, fazer o equilíbrio, porque hoje em dia não é o comprar, mas é comprar de maneira assertiva. Por exemplo, eu tenho lá um amarelão, assim, né? Fosforescente quase. Combinaria com o quê, por exemplo? Vamos amarelo lá. Combina com azul. Com azul, com pra branco. Pra você quebrar isso com preto off. Fica muito over. Não, você não recomendaria. Isso. Entendo. Traz o equilíbrio, né? Pode colocar ele com jeans para quebrar. Hoje tem uns jeans muito bonitos. Tem umas wide legs bem legais, né? Que deixa bem bacana. Ou seja, a gente tem que tentar sempre reaproveitar o que nós temos no armário. Isso. E você nos fornece isso com a sua consultoria. Perfeito. Você insere novas peças, mas aproveita o que tem, não é? Perfeito. Por quê? Eu vejo as brasileiras consumindo muito com modinha. Sim. E às vezes não é o comprar em quantidade, mas sim a qualidade das peças. E né? mesmo porque a modinha às vezes não é seu estilo. Exatamente. Aí você vai investir numa peça que você vai usar hoje, amanhã você vai olhar para ela, acho que não. Exatamente. Então hoje a gente precisa ter esse cuidado, né? Que as clientes hoje, elas têm outras prioridades. Ela tem a casa, tem isso, mas ela precisa investir nela também. Então, ela precisa comprar peças assertivas que vai otimizar o guarda-roupa dela. Eu sempre falo da versatilidade das peças, né? Então, tem umas peças coringa que a gente oferece. Às vezes, quando a gente tem até intimidade, já fala, essa blusa vai ficar perfeita com a sua calça rosa. Né? Que a gente já comprou, então já fala assim, né? É o novo look, uma nova roupa. Isso, tudo, né? Por aí. Exatamente. E é isso, é sobre otimizar. Então, hoje, qual que é o segredo da venda, de vender bem e ser bem-sucedida? Ouvir o seu cliente, saber que cada cliente é único, cada cliente tem o seu biotipo. Eu vendo desde o 34 ao 50. Então, olha que, né, diferença, né? Muito grande. Eu entendo o que você está falando. Um vendedor, para ele ser bom vendedor, é um ser humano tocando outro ser humano. Exatamente. Você tem que traduzir o seu cliente, né? Exatamente. Para traduzir, você tem que ouvir. Por exemplo, entrou uma senhora muito simples na minha loja. Mas eu falei, nossa, que honra. Na hora que ela entrou, eu falei assim, nossa, qual é a ocasião? Seu filho vai casar? Ela falou, não, ele vai se formar. Eu falei, então, eu sabia, para ela estar ali, porque ela é uma pessoa super desapegada à roupa, para ela estar ali e ter escolhido a mim para poder vesti-la naquele dia, eu sabia que era uma ocasião especial. E sabia que ela ia pagar o que fosse necessário para aquilo, mas o importante ali não era o preço, mas era entender que a situação era o primeiro filho dela a ser formado. Não vou falar nome, né? Mas fala assim, falei, que honra ter aqui, fulano vai casar? Ela falou, não, ele vai é para a formatura dele. Olha que momento especial, sabe, né? Aquele orgulho, aquele prazer. Então, a gente precisa ler aquilo. Ela saiu dali tão feliz, tão satisfeita, que isso não tem preço. Não tem preço, Ju. E quantas vezes a gente vai na loja e a pessoa não tem essa sensibilidade? Vende qualquer coisa, oferece qualquer coisa, somente para tirar ali do estoque, para fazer o limpa, né? Aproveitando isso é muito triste, aproveitando né, do momento da pessoa, da né? fragilidade da pessoa. Então, assim, isso é completamente fora. Você me remeteu a uma ação que a Disney faz. Então, a Disney é hoje conhecida como uma das melhores empresas de atendimento ao cliente. E uma das coisas que eles fazem é a personificação. Sim. É tratar cada cliente de uma forma exclusiva. Única, né? Embora tenham muitos visitantes a todo momento. Sim. Eles têm algumas estatísticas. Então, por exemplo, como você falou, entrou uma senhora
certo? Sim. Então, qual que é a estatística? Você mesma, com muitos anos de experiência, você já entendeu. Na hora. Você falou assim, ou é casamento, ou é uma ocasião muito especial Sim. de alguém da família. Sim. A Disney Porque aquele momento é único. A Disney faz a Muito mesma bom. coisa. Quando uma pessoa volta, né? Eles fazem, por exemplo, assim, eles chamam pelo nome, né? A pessoa Sim. que aparece. E aí, sejam bem-vinda novamente. A pessoa fala, mas como você sabe, né? Que eu vim aqui já outra vez. Porque, na verdade, é uma estatística. É mais de 80% de chance da pessoa voltar. Então, eles jogam isso e acertam. Muito então, é bom. uma jogada de marketing, Sim, né? sim. De trazer esse cliente para essa conexão, que eu acho que venda também é conexão. Total. E aí, o que você acontece? Acontece o encantamento. Encantamento. Isso é mágico, Que é o Carol. que você é falou o mesmo pra efeito, ela. é o mágico, É sabe? mágico. Você, quando você coloca a roupa certa para a ocasião certa, você chega naquele lugar, todo mundo fala, nossa, Você nossa, fica empoderada, nossa, né? empoderada. É. Aí no outro dia dá o feedback, Ju, mas eu me senti tão especial, Ju, mas arrasei, Ju. O encantamento. Um encantamento. É Isso, encantamento. ó, É. pra mim, não tem preço. Ó. É a minha paixão. Ju, eu não te conheço, estou te conhecendo hoje Sim. aqui, né, na nossa entrevista, mas eu sou uma cliente extremamente exigente, eu vou falar a verdade, mas eu fiquei com vontade de ir à sua loja e ser atendida por você, Ai, que bom. porque você me encantou, entendeu? Olha, Isso conexão. é conexão, isso é muito Conexão. importante, né? Muito bom, né? Muito, Ela muito. chega aqui com esse sorriso, É sorrisão, né? né? Ela chega aqui com essa autoestima. Muito Ô, Ju, bom. foi maravilhoso estar aqui Ai, com gente, você. que honra, que é uma honra. honra ter você aqui como nossa primeira convidada. Que prazer. Olha só, gente, JL olha Podcast, que legal. agência JL do Grupo Difusora. Tenho o prazer de apresentar esse podcast para vocês com todo amor. E a Ju aqui veio a brilhantar mais ainda, né, esse momento. Ju, agora suas palavras finais. Quem você quer agradecer? Para quem você quer mandar um recado? Primeiramente, quero agradecer a Deus, né? Porque sem Ele a gente não é nada. Agradecer a oportunidade que vocês me deram, ao Grupo JL, Carol e a Sônia, por esse bate-papo gostoso. Por mim, eu passaria horas aqui, mas Nós a gente também. tem mais um convidado, né? Que Temos, tá ali temos um aguardando, né? convidado, é. Então, a gente precisa finalizar, mas agradecer mesmo. É um prazer, uma honra. E agradecer a minha família, a minha mãe, meu esposo, a família do meu esposo, a Arlete maravilhosa que tá lá com o Mateuzinho para eu poder estar aqui, né? Então, assim, sem essas pessoas, a Ju Serafim não conseguiria existir. E eu sou grata a Deus por ter essas pessoas na minha vida, né? Amém. Obrigada, Muito Ju. obrigada. Eu que agradeço, Obrigada gente. pela sua brilhante história. Muito obrigada mesmo. Foi um aprendizado aqui para nós Inspirador, hoje. Ju. Sim, Que é foi o que a gente queria, né, Sônia? Inspiração. É isso que a gente Não quer. é? A dos gente nossos quer. convidados, É isso que você né? pode esperar do nosso É isso podcast. aí. Inspiração, sucesso, motivação para você. Importante hoje, né? Muito, As pessoas precisam se muito. acolher e precisam ouvir. E pelo o encantar, estarei na sua loja passando amanhã Olha, lá, E tá? também histórias reais de pessoas reais que estão na jornada como nós todos estamos, né? Como a Ju falou, degrau por degrau, né, É Sônia? isso aí. Então tá bom. Passinho por passinho. Um beijo, gente. Foi um prazer. Obrigada. Obrigada, Ju. E esse, pessoal, foi o nosso primeiro episódio. Agência JL Podcast do Grupo Difusora, oferecendo para vocês algo de muito valor. A gente conta com vocês no próximo episódio, hein? Fica com a gente, tamo junto! Gente, um forte abraço. Até o nosso próximo episódio. Obrigada a você, ouvinte, espectador, tá? Vamos com tudo, né, Carol? Vamos que vamos, né, vambora. gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até mais! Até.